Boa noite mais uma vez, pessoal. Mais uma vez, né, conversando aqui com vocês. Hoje eu vou falar um assunto que eu sempre, assim, nunca foi uma dúvida minha, né? Eu nunca pensei seriamente sobre isso. Nunca quis saber também. Mas eu sempre admirei o universo, né? Eu sempre fiquei olhando para o céu, sempre admirei as estrelas, quis saber sobre planetas, sobre as estrelas, sobre o universo em geral, né? E aí a gente pega aquelas matérias de ufologia, né? Que falando de seres extraterrestres, aí vem a NASA. E diz que cientistas descobriram que em outros corpos celestes poderiam ter existido vida, né? Alguma forma de vida, né? Aí fico eu aqui pensando, nesse universo tão grande, tão imenso, será que nós somos os únicos seres inteligentes? Será que nós somos os únicos seres vivos? Seres que, assim, será que somente o planeta Terra abriga várias formas de vidas? Várias formas de vida como nós conhecemos, né? Só que aí, eu sou cristão e a Bíblia não menciona outras formas de vida no universo. Menciona sim a criação do universo por Deus, mas não menciona outras formas de vida, mesmo porque o foco da Bíblia é a Terra, né? São seres inteligentes terrenos. E a Bíblia foi escrita, foi contada, as histórias bíblicas também, por homens que viveram ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né, no planeta Terra. Então a Bíblia é em torno do planeta Terra, né? Não vamos querer que a Bíblia também fale de Marte, de Júpiter, mesmo porque não existiam esses nomes naquela época, nas épocas bíblicas, né? Esses nomes são mais recentes, dados por cientistas humanos, né? Então, assim, eu trouxe esse vídeo aqui só para refletirmos. Eu queria que vocês mencionassem no que vocês acreditam. Será que nós somos a única forma de vida inteligente nesse universo todo? Entendeu? Temos o universo todo para nós, não, porque para nós não é permitido vivermos em outros planetas, não é permitido, mesmo pelas condições em que temos de vida, não é permitido vivermos no espaço por aí, né? Que segundo a ciência não é possível assim vivermos assim me apresentar no espaço do jeito que eu estou aqui, sem usar roupa específica, sem usar naves, né? Sem usar adaptações para as condições de vida, né? Entendeu? Aqui eu encontrei tem um artigo aqui falando aqui, assim, a Bíblia não menciona a existência de vida extraterrestre, né? Pois seu foco é a Terra e a interação de Deus com a humanidade. A humanidade é do ser humano, o ser humano na Terra, né? Em vez disso, ela descreve seres celestiais, anjos e demônios, que seriam seres extraterrestres, né? Seres que não vivem na Terra, vivem nas regiões celestiais. E a atuação de forças espirituais que a perspectiva bíblica caracteriza como fonte de fenômenos sobrenaturais ou ovnis, em vez de vida em outros planetas.
não é isso? O que a Bíblia diz sobre o universo? A Bíblia ensina que Deus criou o universo e tudo que nele existe, e mostra que Ele é o Senhor dos céus e da terra, né? Ele fala céus e terra. A Bíblia fala só céus e terra, não fala o universo e outros planetas, mas lá em Gênesis fala que Deus criou os luminares, Sol, a Lua, né? Que fazem parte do universo, as estrelas e outros planetas. E na época que a Bíblia foi mencionada, primeiro que ela foi mencionada, depois ela foi escrita, depois de séculos, não se espera que ela fale sobre o universo, planetas, asteroides, essas coisas que a ciência fala, né? Que isso aí é bem recente, esse tipo de estudos. Apesar que os egípcios já estudavam astronomia, né? Não do jeito que a gente conhece, mas estudavam. Depois foi evoluindo, né? Foco na Terra. As escrituras foram escritas a partir de uma perspectiva terrestre, com foco em Deus e na sua relação com a humanidade, tá? O que a Bíblia diz sobre extraterrestres e ovnis, ela simplesmente não fala, né? A Bíblia fala sobre seres celestiais, como anjos bons ou maus que habitam o mundo espiritual, tá? Fenômenos sobrenaturais. A perspectiva bíblica é que se os fenômenos sobrenaturais, como os ovnis, são reais, eles são obra de seres espirituais, sejam eles os servos de Deus ou anjos caídos, que quer dizer os demônios. Engano e espiritualidade. De acordo com a perspectiva bíblica, as manifestações de demônios podem ser confusas e enganosas, levando à perda de crenças em Deus e interferindo na busca racional por respostas. A conclusão bíblica. Nossa visão deve ser bíblica. Embora as pessoas possam ter ideias sobre vidas em outros planetas, a fé cristã deve basear-se no que Deus diz na Bíblia, e não em teorias ou expectativas. A companhia de Deus. A Bíblia ensina que a companhia não vem de galáxias distantes, mas do mundo espiritual. Ok? Então é assim. Segundo a Bíblia, nós, os seres humanos, não somos os únicos seres viventes do universo. Existem seres espirituais que seriam seres extraterrestres, né? Como a Bíblia menciona, né? Mas segundo a ciência, a ciência também nunca foi capaz de comprovar se existem seres extraterrestres, né? Entendeu? Procura-se daqui, mas o meu pensamento é assim: se existisse, se nós estivéssemos acompanhados nesse universo de outros seres inteligentes, porque assim, segundo a ficção científica, os seres extraterrestres geralmente são mais inteligentes que nós, né? Mais avançados tecnologicamente, né? Com mais poder, né? Mais fortes, é sempre assim. E se existirem esses seres, mas eles não foram descobertos ainda porque eles não são tão inteligentes como nós e não são tão avançados como nós, hein? Se eles forem, sei lá, por exemplo, como animais, né? Vivem num lugar qualquer aí do universo, mas não tem essa cognição igual o ser humano tem, igual o ser terrestre tem, né? E aí é uma coisa para se pensar, né?
Mas na ficção científica terrestre, é sempre assim, eles são sempre mais poderosos, mais inteligentes, né? E capazes de salvar tudo, capazes de destruir o mundo inteiro, sendo que o ser humano é capaz de se autodestruir, né? O ser humano é capaz de se autodestruir e destruir o próprio planeta em que vive, né? Basta soltar aí uma meia dúzia de bombas nucleares, assim, meia dúzia de países aí, no mar também, que destrói aí o mundo inteiro, né não? E o ser humano tem poder para isso, tem esse poderio bélico, né? Tem esse poderio nuclear, né? Então, eu acho que o ser humano é o ser mais avançado do universo, né? O mais inteligente, o que tem mais raciocínio. Se não, esses seres super avançados, como acredita-se que eles são, como o pessoal da ufologia pinta, já teriam chegado aqui, já estariam entre nós, já teriam se manifestado e até agora nada foi descoberto, né? Tem uma historinha aqui e ali, mas tudo falação, nada foi descoberto, né? E o ser humano é capaz de criar isso também, né? Então, vai saber, né? Aqui deixo mais um vídeo para reflexão, tá bom? Comentem aí o que vocês acham desse assunto, né? Dê as opiniões de vocês. E como nós somos cristãos, nós temos que nos guiar pela Bíblia, né? Entendeu? A Bíblia assim, tem os ensinamentos para a vida e para o cristão, para o homem em geral, né? Que é a mais correta possível, tá bom? A mais correta. Então, mas nada nos impede também de pensar, né? De imaginar, de raciocinar, entendeu? De ter dúvidas, de estudar, nada impede, né? De ver por de olhar por outra perspectiva, né? E chegarmos a uma conclusão ou não, tá? Né? A verdade é que ninguém nunca chega a conclusão nenhuma, né? Tudo especulação, tudo estudo. É isso aí, gente. Deixem seus likes, tá bom? Se inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.